Oi, gente, eu sou Humberto Goulart, da Agência Servidores. Tenho o prazer de estar aqui com o presidente da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Para o Décio me dizer o seguinte: Décio, qual é a importância hoje da gente dar um recado ao servidor público neste momento de caos? Vocês estavam numa briga no Congresso Nacional contra o desmonte do serviço público e de repente surge o coronavírus e o servidor público passa a ser talvez a figura mais importante do país. Beto, primeiro a gente gostaria de agradecer essa participação e dizer que nós da ANFIP sempre tivemos no nosso horizonte a defesa do serviço público, a defesa do servidor, do Estado brasileiro e do trabalhador de uma forma geral. E esse momento em que vinha se trazendo para a opinião pública uma visão pejorativa do servidor público e do serviço público, agora se reverte nessa crise de saúde pública. E talvez o governo, sua equipe econômica e os parlamentares percebam que o servidor público é exatamente aquele que neste momento está a favor do Estado brasileiro, estão na defesa do Estado brasileiro, prestando o serviço, expondo-se a risco para evitar essa situação de crise seríssima da saúde pública. Nós dissemos o tempo todo que não caberia ao governo estabelecer uma guerra de informação para colocar a população brasileira contra o servidor público e contra o Estado, para que passassem as reformas que sejam de diminuição do Estado e redução do direito de servidores e de prestação de serviço. Agora, a gente percebe que nós estávamos no caminho certo, que nós estávamos dizendo, olha, acalmem-se, tenham consciência da situação, porque cabe ao Estado exatamente promover a paz, promover o desenvolvimento econômico e social. E esta crise de saúde pública vem exatamente dizer o seguinte para nós: nós estávamos no caminho certo, é um momento de cautela, e neste momento de crise econômica, crise institucional, crise política, nada melhor do que um remédio que seja liberar recursos para a saúde pública, liberar recursos para as áreas sociais e recursos que sejam suficientes para a geração de emprego, e desenvolvimento da economia brasileira. Nesse sentido, a gente solicita aos parlamentares que não tramitem nenhum projeto que não seja efetivamente nesse sentido de promover o desenvolvimento do Estado brasileiro, porque a crise é séria e o melhor remédio é não tramitar nada que venha a deteriorar mais ainda o Estado brasileiro e o serviço público. O serviço público deve ser extremamente valorizado. O Estado brasileiro tem que ser extremamente valorizado, porque cabe ao Estado, exatamente em momento de crise, resolver ou tentar resolver a situação da iniciativa privada. Décio, uma curiosidade que eu fico nesse momento é saber como é que vocês, dirigentes, vão ter criatividade para lidar com esse momento. Quer dizer, muda completamente a forma como fazer essa política sindical, não é verdade? Pelo momento de crise do coronavírus e por toda essa modificação. Quer dizer, o Congresso vai provavelmente votar medidas e vai ter que abrir o caixa para conseguir suprir as necessidades da crise, não é verdade? Perfeito. E uma das questões que está na contramão da história, exatamente proposta pela equipe econômica, é a PEC 187, que trata da extinção de fundos públicos, criados exatamente para melhorar a situação dos órgãos públicos na prestação de serviço, ou seja, na gestão das suas atividades. Inclusive, o Fundaf aparece certamente nessa PEC 187. Os fundos são exatamente aquele suporte do Estado. E essa PEC 187 trata de acabar com esses fundos públicos. Na verdade, acabaram com o Fundo da Previdência. Agora fizeram a reforma da Previdência nessa amplitude, porque disseram que a Previdência está quebrada, mas existia o fundo de liquidez da Previdência Social, existiam os fundos de sustentação de cada uma das entidades
né, que tratavam de previdência para cada uma das categorias econômicas. O Estado gastou esse dinheiro, acabou com este fundo e agora diz que a previdência está quebrada. Assim será em todas as outras áreas. Ou seja, os governos devem ter a responsabilidade de terem políticas de longo prazo para que o Estado não passe por crises tão sérias quanto está agora a crise econômica que está passando pelo Brasil. Nós temos alertado. O Estado é o propulsor do desenvolvimento, tá? E agora nós estamos provando que realmente não adianta dizer que estamos em uma situação de contenção de despesa. Contenção de despesa todos temos que ter, todos os governos têm que ter, mas também tem que ter a sensibilidade de que a liberação de recursos para o momento certo, para a hora certa e cautela em todas as votações de projetos que passem no Congresso que não sejam para essas finalidades. A Anfip tem sido a gestora de vários estudos e me parece que, inclusive, as federações, os sindicatos de servidores públicos, toda vez que vão ao Congresso, contam sempre com os estudos da Anfip. Muda um pouco o foco diante dessa crise, dessas mudanças, ou não? Não, Humberto, não muda. Pelo seguinte, a Anfip tem 70 anos de existência e durante todos esses 70 anos a Anfip vem produzindo estudos que colaborem com os parlamentares, colaborem com a sociedade brasileira, as entidades da sociedade civil, no sentido de mostrar para todos esses dirigentes, mostrar para a população, para as escolas, para advogados, para todos os órgãos públicos de uma maneira geral, no sentido de que os estudos são baseados nos próprios números de governo. E quando nós promovemos estudos, trabalhos, publicações no Brasil, para o Brasil inteiro, o que nós queremos com isso? É dizer que há uma outra forma de trabalhar, há uma outra forma de agir e mostrar para os parlamentares que às vezes às vezes a dificuldade é tão grande lá no Congresso que os parlamentares talvez nem saibam o que estão votando, não pense nas consequências do seu próprio voto ou na consequência das suas próprias votações de projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, que em vez de melhorar a situação do povo brasileiro, em vez de melhorar a arrecadação federal, em vez de melhorar a arrecadação dos próprios estados e municípios, acabam por dificultar a entrada de recursos, acabam por dificultar a prestação de serviço público e sem observar as consequências nefastas de projetos de lei ou de emendas que passem lá pelo Congresso, são aprovados, mas que em si não trazem melhorias para a população brasileira. Muito obrigado, presidente, e muito sucesso. Eu que agradeço, Humberto. Tá? Muito obrigado a vocês também.